Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhã GTV, onde temos sempre o gosto e o privilégio de ter a sua companhia aí desse lado, sempre com temas e convidados fantásticos. Exatamente, você é o nosso convidado de honra aqui na nossa sala e de toda a casa da Curiacos TV. Esta é uma televisão que está não só desde norte a sul do país, mas também em toda a Europa e toda a parte do mundo, através de satélite, plataformas de internet, de onde quer que nos esteja a ver, é um prazer tê-lo cá. E hoje nós temos dois temas para falar consigo. Vamos estar na primeira parte com a nossa querida nutricionista da casa, Juliane Martins, e também com a Bárbara Martins. São as duas Martins, que giro! Agora reparaste. Só agora que eu reparei. É verdade. Mas vamos estar com as Martins, Juliane e Bárbara, as nutricionistas, onde vamos falar acerca de um tema bastante interessante, que é como é que os hábitos alimentares das crianças refletem na fase adulta. Portanto, um tema bastante interessante. E de seguida, quando falamos de nutrição, começa sempre a abrir o apetite, não é verdade? Vamos ter connosco o Tastes of Adjo, aqui no programa. Nomeadamente vamos estar com a Márcia Bernardo, para falar-nos acerca desta empresa, deste projeto que eles têm, como é que está a correr, como é que tudo começou, que sabores é que eles trazem até nós no Manhãs da TV, e eu acho que até já temos aqui um chefe a preparar qualquer coisinha para a gente provar. Exatamente. Não há nada a reclamar, que senão pagamos a conta. Eles são uma empresa de catering, não é? Que transforma ingredientes frescos em pratos extraordinários e levando a arte de receber a um novo patamar. Pois é. Portanto, se você sentir assim um cheirinho aí em sua casa, provavelmente é as câmaras que estão a passar para a sua televisão. Mas será um programa muito interessante. Vocês já sabem que nós iremos colocar todas as informações depois dos convidados para vocês acompanharem em rodapé. E também em rodapé estão os nossos contactos a passar, Facebook, e-mail, etc. Muita coisa. Tomem nota para depois, se quiserem vir ao Manhãs da TV, teremos todo o gosto em agendar um dia para que estejam connosco. E vamos então dar início à nossa conversa com as nossas nutricionistas. Até já. Até já. Então já estamos de volta. Já estamos. E dar as boas-vindas às nossas caríssimas convidadas, né? Juliane e Bárbara, as Martins. Sejam bem-vindas ao nosso programa, é um prazer ter-vos cá. Obrigada. Obrigada. Nós hoje vamos falar acerca de um tema muito interessante, porque retrata acerca de crianças, não é? Hábitos alimentares das crianças e como se refletem nos adultos. Nós aqui no Manhãs TV adoramos tudo que seja envolvido com crianças, não é? Queremos que eles cresçam da melhor forma possível e tudo começa pela base, que é a alimentação, certo? Sem dúvida, absolutamente nenhuma. No caso daqui da nossa Bárbara Martins, você trabalha especificamente com crianças, certo? Sim. Se não me engano, até aos 2, 3, 4 aninhos. Sim. No início, eu trabalho mais ali na parte de introdução alimentar e depois, se houver necessidade, acabo por acompanhar também crianças um bocadinho mais crescidas, mas sim, acabo por trabalhar muito nesta fase da diversificação alimentar, porque eu acredito mesmo que são nestes primeiros anos de vida que nós depois vamos estabelecer os hábitos que os nossos adultos depois vão ter em termos alimentares. Por isso é mesmo importante nós, é como aquele ditado, não é? De pequenino é que se torce o pingo. Exato. Portanto, é mesmo importante começarmos desde cedo a criar aqui hábitos saudáveis. Então, Juliana, quer dizer que aqueles adultos que são adultos, os adultos que não conseguem ter uma alimentação equilibrada, digamos assim, já vêm com consequências da infância. Poderá vir da infância. É assim, pode vir, mas também não, porque nós como pais, nós sentimos culpa. Parece que sempre a culpa é nossa. E às vezes fizemos um bom processo com os alimentos, com as crianças, mas chega na adolescência ou na pré-adolescência que as pessoas começam a ter mais autonomia, então eles começam a se desviar daquele padrão alimentar familiar. Ou não, ou realmente a família não tem hábitos saudáveis e aquilo se perdurou durante a vida toda. Seja de uma forma ou de outra, toda vez que já é um hábito estendido há muito tempo, é muito mais difícil de mudar quando adultos. Ok. Quando nós falamos acerca dos principais hábitos alimentares das crianças atualmente, quando nós comparamos com gerações passadas, está muito diferente? Pergunta muito interessante. Porque de há uns anos para cá, se calhar há 5 anos atrás, que nós temos vindo a mudar aqui um bocadinho o paradigma da alimentação infantil, porque antigamente era tudo muito à base de papas açucaradas e tudo purés muito triturados durante muitos meses, e a verdade é que agora andamos a mudar um bocadinho o paradigma porque temos vindo a perceber que efetivamente alterar aqui o aporte de nutrientes como o açúcar e de sal
no início da introdução alimentar, depois no futuro vai fazer com que estas crianças tenham menos preferência por alimentos hiperpalatáveis. Portanto, eu diria que sim, há aqui uma grande mudança de paradigma. Ainda estamos a mudar, temos um longo caminho para fazer, mas a verdade é que comparando com se calhar há 20 anos atrás, há muitas mudanças. E eu costumo dizer que há sempre aquela vozinha assim no nosso ombro a dizer mas eu sempre dei e ele está cá, ele está vivo, não morreu. Não morreu, é verdade, mas também temos cada vez mais adultos com hipertensão, com colesterol elevado, com diabetes, com vários tipos de cancro, e nós sabemos que a alimentação é mesmo fundamental para nós conseguirmos programar aqui a nossa saúde, não é? Então, trabalharmos desde o início é muito importante neste sentido. Certíssimo. Porque antigamente, há 20 anos atrás, a alimentação era um bocadinho diferente, mas há 40 anos atrás, a nossa alimentação, quando éramos pequenos, era extremamente saudável. Pelo menos na minha Sem casa, dúvida. ou seja, na casa dos meus pais, era assim, não é? Portanto, havia sempre aquele cuidado do açúcar e do demasiado sal, mas era tudo, pelo menos daquilo que eu me lembro, era tudo feito... Era comida da terra, Era não é? comida da De terra, verdade, sim, era exato. manual. Portanto, fazia-se a fruta com bolacha, não se punha açúcar, punha-se ali... Portanto, fazia-se o pequeno almoço das crianças, digamos assim, e a parte da sopa e tudo mais. Portanto, era muito caseirinho, não é? E as coisas foram passando quase do 8 para o 80, não é? Com uma diferença de não muitos anos entre elas, não é? Porquê que acha que se deve a isso? É interessante, Sara, ver assim que as idades e a pessoa pensa de forma diferente, né? Eu também tenho esse pensamento como você, que na época dos meus pais, assim, não tinha uma oferta alimentar, né? Assim, poucas pessoas tinham televisão, né? Então, esse estímulo nós não vivemos quanto crianças. Em contrapartida, a Bárbara, para ver que ela foi já criada nesse estímulo. Sim. E agora ela consegue perceber uma nova mudança da indústria. Mas, voltando a 40 anos atrás, claro que existem dois fatores muito importantes que hoje nós não temos. Primeiro, que não havia muitos estímulos e muita oferta alimentar. E nós éramos ativos, quer queiramos ou não. Não existia o controle da televisão, não existia videogame, nós andávamos muito a pé, bicicleta, nós brincávamos na rua. E isso tudo, a gente fala muito da alimentação, mas além da alimentação, são dois choques. Agora as crianças são sedentárias, porque só ficam dentro de casa. Sobretudo desde que foi a altura da pandemia, não Exato. foi? Tiveram, acho que até o número de obesidade infantil também aumentou derivado dessas questões. Mas já antes também, porque antigamente nós íamos para a rua, né? E os nossos pais só diziam: "Oh, Sara, está na hora de jantar." E lá íamos nós, né? Agora a gente não pode mandar os nossos filhos para a rua e dizer: "Oh, Rafa, vem comer", ou vem... Não temos essa vontade, portanto, não temos essa segurança, não é? E antigamente os vizinhos cuidavam uns dos outros, os filhos não eram deles, mas a gente estava na rua, os pais estavam na janela, havia sempre alguém que estava sempre de olho nas crianças. Portanto, toda essa parte que nós fazíamos tão naturalmente, não é? Hoje em dia é quase um luxo. Exato. Não é? Eu falo para os meus filhos que, quando eu era criança, meu pai colocava de castigo deixar nós dentro de casa. Sim. Hoje, se eu colocar os meus filhos de castigo, eu tenho que falar que eles têm que sair de casa. Porque as crianças não querem sair, é só telemóvel, é só tablet, né? Eles não são ativos como nós éramos. Quando falamos então acerca de toda esta oferta que nós encontramos nas grandes superfícies, na verdade que é processado, ultraprocessado, fica muito difícil não dar a uma criança. Né? Eu tenho um menino de 4 anos, aquelas cores todas, aqueles sabores todos. O que é que aqui a gente faz? Temos que ser radicais e cortar, ou podemos dar aos bocadinhos? Por exemplo, um amigo dele fez anos, é aniversário, é bolo e um saco de gomas para todos, isso não escapa. O que é que eu posso fazer? Corto com as gomas ou posso deixar ele de longe a longe comer umas 2? Por aí. O que é que seria aqui o certo? Porque é isto que os pais vivem nesta realidade. És mau, 2 gomas, o que é que 2 gomas dá? Ele comeu um rebuçado eu assim, na ele tem idade 4 deles anos, um rebuçado de morango grandão. Hã? Não, depois comeu mais uma. Cabe na cova do dente, não é? Sim, eu acho que aqui eu e a Juliana estamos muito de acordo neste tema, porque na verdade o importante é o equilíbrio alimentar.
Em crianças mais pequeninas, e agora pegando se calhar aí nessa questão dos doces, eu faço o alerta não mais para a parte da nutrição, mas se calhar mais para a parte da segurança alimentar, porque tudo o que sejam alimentos redondos, muito duros, muito pegajosos, estilo marshmallow, acabam por ser um risco de engasgamento para crianças mais pequeninas, porque eles ainda têm ali a parte da mastigação um bocadinho imatura, não é? Mas focando na parte da alimentação, nós acreditamos que efetivamente tudo cabe dentro de uma alimentação completa, equilibrada e variada. Ali até aos 2 anos, o ideal e o que está preconizado pela Organização Mundial de Saúde é não oferecermos alimentos que contenham açúcares livres. A partir dos 2 anos, o açúcar, como em qualquer casa, pode entrar de forma moderada, porque nós não queremos criar aqui a ideia de que existem alimentos proibidos e permitidos, não é? Ok. Eu, por acaso, Mais agora tarde eles acabam por comer sem estar connosco, não é? Se souberem que em casa podem comê-lo, não é? Se souberem que em casa o Bernardo, coitadinho, pode comer uma goma de vez em quando. De vez em quando. Não é só assim, não é? Ele vai se sentir muito melhor. Porque assim, quando for à casa da tia, não come. Não E faço se isso. souber que Eu em não faço casa isso. é proibido, Sim, vai querer vai comer comer mais fora. Foi algo que falámos muitas vezes. É, Sim, não sim. é fácil para os pais ter esse equilíbrio, né? Porque a gente sempre tem essa dúvida. Mas eu acredito que o equilíbrio sempre está no meio, nunca está nas pontas. Nem dar tudo, nem proibir tudo. Eu acho que essa percepção, claro, de acordo com a logística, nós temos que respeitar os hábitos familiares, né? E intervir para melhorar, mas não para dar uma voz de comando, né? Temos que ser sensíveis a esse ponto, mas saber que eles podem sim ter contatos com todos os alimentos e saber que uns vão comer mais, outros menos. Mas essa conotação de isso faz mal e isso faz bem, para a criança já vai... Mas faz mal porque se é tão bom. E é bom mesmo, não é? Vai condicionar a percepção que eles têm, não é? E para nós adultos isso já faz confusão também, não é? Porque a gente come com a culpa. É, Comemos, exato, sim. nem saboreamos aquilo que estamos a comer, porque já estamos a comer com a culpa, não é? Exato. Que hábitos é que podemos incutir nas crianças desde pequeno? Bons hábitos alimentares. Bem, eu sou suspeita porque este é mesmo o meu tema de eleição. No início da introdução alimentar é importante, e friso mesmo isto, sublinho, é importante que não entrem na alimentação da criança alimentos com sal e açúcar. Porque se nós estivermos a condicionar a programação do paladar daquela criança desde cedo, depois vamos criar, numa primeira infância e na fase adulta, a preferência pelos tais alimentos hiperpalatáveis, aqueles alimentos que são crocantes, que são salgadinhos, que são mais viciantes e que nos impulsionam a comer em maior quantidade, não é? Isso significa, por exemplo, se nós quisermos introduzir a sopa, temos que introduzir a sopa sem sal. Sim. Idealmente, sim, aqui no primeiro ano de vida, até porque não é só por uma questão de programação do paladar. Os rins das crianças também ainda são imaturos, então não vão conseguir processar ali uma elevada quantidade de sal via sopa. Quando falamos aqui há pouco que os adultos podem ter algumas dificuldades em variedade alimentar por causa de todos os seus hábitos alimentares desde criança, por exemplo, se eu estiver então com alguém que tenha dificuldade em comer peixe, comer verduras, né? E ele sabe que é importante porque agora cada vez mais procura profissionais. Ele vai ter uma maior dificuldade do que eu. O que é que o adulto já pode fazer então para reverter essa situação? Eu acho que o adulto tem que fazer a mesma coisa que os pais fazem com as crianças, é exposição. E eu sempre oriento a começar por aqueles alimentos que são mais neutros, que a pessoa não tem repulsa, mas que há coisas melhores, sabe? Tipo, um brócolis. Não sabe há muita coisa. Há coisas melhores. Começar por esses. Okay. E exposição, exposição, exposição. Porque é assim que nós formamos hábitos. Obviamente, para a grande maioria das pessoas, pizza, lasanha, massas, vai ser mais saboroso e é isso mesmo. Agora, outros que não são tão saborosos, mas que são nutritivos, que nós temos que incluir. Então, a pessoa tem que ter contato. Conforme ela vai tendo contato, ela vai acostumando com aquele sabor. E a exposição, falamos para os adultos, é o mesmo que podemos fazer para as crianças, Sim. só que com as crianças podemos brincar, né? Podemos cortar um pepino em formato de estrela, qualquer coisa assim. Podemos fazer torres com pepinos para ver quem é que faz a torre mais alta. Assim. O objetivo aqui na alimentação das crianças é mesmo tornar um momento lúdico, porque se é uma seca comer, nós temos de tornar ali um momento divertido para ser apelativo e depois eles de facto terem aqui interesse na alimentação.
E se calhar só complementando aqui o que a Juliane disse, eu acho que é interessante mostrar lá para casa que as células da nossa língua, elas não são sempre as mesmas, ou seja, os nossos sensores não vão ser os mesmos toda a vida. Então nós podemos programar estas nossas preferências através da exposição contínua, porque daqui a um mês, daqui a 2 meses, as células da nossa língua já não vão ser exatamente as mesmas. Então nós podemos dar-lhe novas oportunidades de experimentarem outros sabores e começarmos a ensinar-nos a nós próprios a apreciar estes alimentos. E com as crianças é exatamente a mesma coisa. Expor, expor, expor. Não vão gostar muitas vezes, não, mas vamos continuar a expor se for preciso 20 vezes. Eu lembro-me quando eu era miúdo, eu não gostava de salada, detestava. Tinha uma alimentação saudável, mas salada não. Mas havia sempre salada à mesa. E eu já provei, não gostei, mas depois, passado uns anos, a minha avó fez uma salada, eu provei e adorei, desde então adoro saladas por causa disso. Eu pensei, será que o meu paladar mudou alguma coisa? E isto é mesmo provado, é científico isto que estamos a falar. Sem dúvida. Portanto, e buscar coisas que nós tínhamos quando éramos pequenos, né? Tipo a sorda, né? Que os nossos pais faziam, tipo aquelas sopas que os nossos pais faziam que a gente não gostava e que éramos obrigados a comer, o peixe frito, aquelas coisas que agora, em adulto, exatamente como fez com o Zé, também fez isso comigo, né? Nós passámos a gostar, ou seja, não passámos a gostar, porque nós já gostávamos, não é? Parece que aquilo quase que ficou na memória, não é? Uma memória afetiva. Exatamente, não é? Portanto, acaba depois por conseguir, por fazer parte da nossa alimentação. E a gente dizia, quando era pequena, quase que apanhava para poder comer estas coisas e agora é tão bom. É tão bom. E remete ao lugar Sim. onde você vivia, não é? A alimentação tem esse poder, né? Esse poder de memória. Por isso que nós não somos favoráveis à proibição. Porque a alimentação também é o convívio, é você sentir o cheiro, você vai lembrar de sua avó, do jeito que ela fazia. Isso é muito, muito bom para o ser humano. E há pouco, quando falávamos de hábitos alimentares destes pequenos, falámos na parte da sopa, não é? Por norma, as crianças até aos 2 anos bebem leite, não é? Ou leite materno, ou leite, o suplemento, ou o que for. Mas o que é que nós podemos introduzir mais na alimentação da criança? Durante o primeiro ano de vida, o leite do bebê, seja materno, seja fórmula, é o principal alimento e depois pode ser continuado até efetivamente aos 2 anos. A par do leite, os alimentos devem ser complementares. O que é que nós podemos introduzir? A sopa é sem dúvida uma opção, mas não é a única. Nós podemos introduzir alimentos em pedacinhos, em formatos sempre seguros, falámos disso no outro programa, porque efetivamente existem aqui várias janelas de oportunidade que nós podemos aproveitar na introdução alimentar, nomeadamente a janela de oportunidade de mastigação, para irmos dando ali um estímulo ao bebê para ir desenvolvendo aqui a sua musculatura orofacial. Então, na introdução alimentar, nós falamos não só de nutrientes, mas também de aproveitar aqui timings ótimos para o bebê desenvolver competências. Em relação aos alimentos aos pedacinhos, nós temos sempre de ter aqui o cuidado em colocar no prato do bebê os alimentos que são densamente nutritivos, porque nós não vamos ter uma criança que come muito, o estômago do bebê é muito pequenino, não vale a pena estarmos com aquela ideia de que eles vão comer ali uma tigela inteira, porque efetivamente vão ter pouco apetite e o estômago vai se encher super rápido, mas podem ir introduzindo desde que no pratinho estejam ali todos os grupos alimentares que são ideais para esta fase, que são um alimento fonte de hidratos de carbono, que vai dar ali energia ao bebê, pode ser o arroz, a massa, a batata, o cuscuz, a quinoa, um alimento fonte de proteína e de ferro, a carne, o peixe, o ovo, as leguminosas, o tofu, para quem for mais alternativo, depois um alimento do grupo dos hortícolas e um belo fiozinho de azeite para complementar a refeição. Se nós tivermos aqui o pratinho completo, podemos oferecer em formato puré, em pedacinhos inteiros, em sopa, como os pais mais se sentirem confortáveis. Espetacular, nós temos aqui com uma aula, né? tudo bem explícito para começar já a praticar em casa. Exato. Queremos. Juliane, você tem 2 filhos, certo? Sim. E no que toca a falarmos desta questão de hábitos alimentares, chega a uma certa idade que tem uma diversidade que surge pelo caminho, que é o que nós vemos nas escolas. Exato. É verdade. Exato. Como é que é lidar com isso? Porque às vezes eu vi os amigos meus a dizer: o que é a comida hoje? Tínhamos o dinheiro para as senhas. É isto. Vou comer ali um braço à mista No bar. prensado no bar. Sim.
Isso acontece muito ainda. Ou vamos ao supermercado, agora vamos ao supermercado, Exato. trazemos uma pizza, trazemos um sumo, um pacote de batatas, e eu olho para aqueles miúdos e penso, e os pais a pensar que as crianças estão a fazer mal. Nós tínhamos uma florista Cuidada, lá na não é? minha escola que estava aberta há anos, ainda hoje está, mas não é por vender flores, é porque ao lado das flores ela tem uma parede enorme, tipo esta, cheia de gomas. 5 euros tu levavas um saco assim cheio de gomas e a gente ia sempre lá, portanto, ao lado da escola, não é? Portanto, Claro. sim, tem bom olho para o negócio. É mesmo isso. E eu sou a prova viva disso. Por quê? Eu tenho gêmeos. No início, a menina comia muitos vegetais e o menino sempre foi muito resistente. Eu tive muita dificuldade com ele na introdução alimentar. Ele não era a textura, assim, os pedaços, ele não... E foi muita resiliência da minha parte em modificar o prato, modificar a textura. Foi mesmo difícil. Com o decorrer do tempo, ela hoje... É muito complicado para comer vegetais. A sopa, em casa é assim, eu não negocio sopa, ponto. Porque vem isso desde bebê. Porque o dia que eu falar, hoje não é preciso comer, esqueça. Ela não vai querer comer mais, né? Então a sopa vai reclamar, mas é para nutrir. Agora, ela é muito... A salada, ela faz de tudo para a gente não lembrar que ela não tem salada, sabe? Agora, ele, por incrível que pareça, come imensos vegetais. Mas as gomas, eles... A primeira vez que comeram foi na escola. Os rebuçados, a primeira vez que comeram foi na escola. E onde eles estão hoje no 8º ano. E a escola é até o 12º e é na frente de um hipermercado. Okay. Quando, às vezes, me calha fazer compras no horário do almoço, é chocante ver o que os adolescentes levam para almoçar. É mesmo muito industrializado, fritos, açucarados. Então, assim, eu falo para os meus filhos, eles podem comer isso de vez em quando, mas não será substituto de refeição, jamais. Então, entra como um complemento, porque eu sei que daqui para frente eles vão ter cada vez mais autonomia. Então, eu vou fazer a minha parte. Claro. Tá? A partir do momento que eles puderem escolher por eles, daí, assim, eu ensinei. E a escolha vai Mas eles têm essa consciência de que isto é bem mais nutritivo e melhor do que... O meu filho tem. Muito. E eu até evito falar para não dar um peso como nutricionista, né? Agora ela é o normal. Ela quer saber se é saudável ou não, quer saber se é gostoso. E isso as crianças são mesmo assim, né? É normal. Ela vai recusar os verdes, ela vai preferir lasanha, ela vai preferir massa. Tá tudo bem, é normal, é assim mesmo. Mas ela tem que saber que nós precisamos comer de tudo, que há coisas que vamos gostar, outras nem por isso. E a vida é assim mesmo, nós não fazemos só o que nós gostamos, não é verdade? Não podemos criar os nossos filhos assim, só aquilo que apetece. Mas eles também vão mudando, consoante os anos, aquilo que gostam e aquilo que não gostam tanto, não é? Exato. Por exemplo, eu tenho 3, não é? O mais novo gosta de feijão, os outros não gostavam de feijão. Ele não come brócolos, mas se puser feijão, o moço come feijão. Olha, que interessante. Com arroz, adora arroz. Puser batata... Deve ter uma costela brasileira. Deve ter. deve ter. Mas fica assim um bocadinho... são todos diferentes, não é? Mas eles acabam por fazer... Nós educámos os 3 minimamente, embora tenha uma diferença grande entre eles, de 6. Do mais velho para o do meio tem de 6 e do meio para o mais novo tem 10. Mas a base alimentar foi quase sempre a mesma. Eu não sabia fazer sopas, não é? Pronto, a minha mãe fazia aquelas sopas que nós chamávamos as sopas em tudo, uns espetaculares que tinham tudo. Pronto, eu não sabia fazer sopas, eu aprendi a fazer. O meu filho mais velho era a minha cobaia, não é? Coitadinho, era o primeiro, então aquilo custou-lhe. Mas consegui fazer as sopas passadas. Eles conseguiam comer os legumes todos passados. Quando muitas vezes eu tentava colocar legumes mais tarde, foi difícil, exatamente porque eu fazia tudo passadinho, não é? Para eles. Hoje já não é tanto assim. Já vão comendo a sopa com qualquer coisa lá dentro, mas assim muito desmaiado, quase que nem se vê. Mas nós temos essa atenção, não é? E nós pensamos que muitas vezes quando nós vamos introduzindo, embora os filhos são diferentes, não é? A forma como eles também comem e as fases que eles passam são todas diferentes, não é? Muda sim. Isso é bom. Os adultos, eles têm... Eu acho que nós temos mais consciência e acredito mesmo que o nosso paladar fica
melhorado no sentido, não somos tão resistentes quando crianças, não é, Bárbara? E então, se a pessoa já teve contato com esses alimentos, é mais fácil dela gostar. Agora, há adultos, até a gente brinca, fala que é o paladar infantil. O adulto com paladar paladar infantil é aquele que a gente ensina, não necessariamente é dos doces. Mas nós costumamos falar assim, que os adultos que só querem comer coisas industrializadas, os snacks, fast food, para essas pessoas é complicado. Fazer uma introdução assim na vida adulta. Muito difícil. É isso que eu estava a falar, aquilo do peixe e dos legumes. O que é que um adulto pode fazer por causa dessa questão? Porque existem pessoas assim. Sim, existe sim. Eu tenho pacientes assim. E o que eu sugiro? Eu sugiro que a pessoa vai fazendo gradual. Tipo, gosta do queijo da pizza derretido? Gosto. Então, vai começar a fazer um gratinado com queijo, poucos vegetais. Gostou do paladar? Mantém os mesmos vegetais, aumenta-se a quantidade e vai diminuindo a quantidade do queijo. É como criança mesmo, passo a passo, leva, e a pessoa vai terminar comendo aquele prato com vegetais e pouquinho queijo em cima. Habituou, vamos colocar mais, outros, assim, não misturar muito os sabores dos vegetais, para ela acostumar mesmo com aquele sabor. Depois que tiver várias escolhas, aí sim mistura, é muito mais fácil assim. Mas nós vemos crianças, à medida que vão crescendo, muitas vezes, a estarem obesas, coisa que não acontecia antes, não é? E a ganharem muito peso cada vez mais cedo, não é? Sim. Efetivamente, a obesidade infantil é um problema de saúde, não é? Nós temos aqui uma patologia que já é uma questão de saúde pública e nós precisamos, enquanto sociedade, de melhorar aqui os hábitos das nossas crianças, melhorando o ambiente como um todo, porque de pouco vale nós melhorarmos a alimentação, por exemplo, numa escola, se depois não houver aqui a continuação destes hábitos em casa, não é? Dando o exemplo à mesa, que é tão importante. Vocês sabem aqueles adultos que só comem assim a sopa bem laranjinha, tudo passado? Isto às vezes tem muito a ver com o que aconteceu na infância, não é? Termos bebés que só foram expostos a alimentos mais adocicados e que só foram expostos a alimentos todos triturados, depois acabam por ter estas preferências em idade adulta. E nós sabemos que a preferência pelos legumes mais adocicados, não é? As sopas assim muito saborosas só com cenoura ou só com abóbora, depois vão interferir na programação do paladar em crianças mais crescidinhas e isso depois pode fazer com que efetivamente acabem por preferir alimentos mais calóricos, mais hiperpalatáveis, que conduzem a problemas como a obesidade infantil, que é mesmo muito perigoso, porque depois daí começamos a desenrolar todo um tipo de alterações metabólicas, não é? Hipertensão em crianças, colesterol elevado em crianças, que acabam por ser problemas que associamos mais aos idosos, não é? Portanto, quem está a assistir ao programa e disser assim, ok, como é que eu sei, além da obesidade, que isso acho que é o primeiro sinal que é óbvio, mas quais é que são os principais sinais de alerta em que eu vejo que, ou seja, em relação a hábitos alimentares, que eu preciso mesmo procurar já a ajuda de um profissional? Para alguém que esteja a assistir isto pela primeira vez, nunca ouviu falar assim nada sobre hábitos alimentares como estamos a falar hoje. Além da obesidade, quais é que seriam outros sinais de alerta para buscar ajuda profissional? Eu diria que um sinal de alerta é logo a criança recusar grupos inteiros da roda dos alimentos. Por exemplo, não aceitar nenhuma fruta, todas as que existem, ou não aceitar nenhum legume. Isso já são sinais de que efetivamente precisamos trabalhar aqui um bocadinho a parte mais comportamental da alimentação da criança, que é para depois não perpetuar essa eliminação desses grupos tão importantes. E a verdade é que eliminando grupos inteiros, nós ficamos ali com certos déficits nutricionais, não é? Não havendo um aporte suficiente, podemos desenvolver déficits nutricionais e é importante corrigir isso desde cedo. Ok, certíssimo. Queremos agradecer imenso às nossas queridas convidadas por estarem cá. É sempre um prazer. Excelente também. Vocês é da casa, já sabe disso. Se quiserem entrar em contato convosco, como é que podem fazê-lo? Bem, comigo eu tenho uma página no Instagram que se chama Nutri Bárbara F. Martins. Se quiserem ver, tenho lá alguns posts sobre alimentação infantil, sobre nutrição na gravidez, na pré-conceição. Se tiverem interesse sobre esses temas, podem me encontrar por lá. E comigo também a mesma coisa, é mais fácil de vocês me encontrarem no Instagram, que é nutri.juliane_martins, e atendo de forma online e presencial na Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira. Certíssimo.
É um prazer ter-vos cá, minhas queridas. Já sabem, estão sempre convidadas para o Manhãs da TV. É um prazer ter-vos cá. Obrigada. Obrigada. E foi uma primeira parte muito boa. Portanto, soubemos aqui, tratámos de coisas bastante importantes, não é? Que fazem falta. E estás a sentir este cheirinho. Eu estou a sentir aqui um aroma bastante agradável. E por causa disso, o que é que nós vamos ter na segunda parte? Nós agora vamos estar então com o Tastes of Adjo, nomeadamente com a Márcia Bernardo. Espero que ela esteja bastante nervosa, que eu gosto de deixar os nossos convidados nervosos durante o programa. Senhor. Uma conversa super interessante, voltamos já já. Estamos de volta Estamos, sim, senhora. e nós agora Sabes, temos... para quem não tem assim muito tempo, eu não sei, será que tu conseguias fazer umas refeições para a semana? umas refeições. Oh, meu Deus, eu não sei porque é que eu fiz esta pergunta. Eu acho que já me arrependi. Ias até ao céu com as minhas refeições, ó Sara. Oh, mas será que a gente tem alguém que nos possa ajudar? Falando a sério, precisamos de profissionais nessa matéria, Senhor. não é? E nós temos aqui a convidada certa, Exatamente. que é a Márcia Bernardo, com o Tastes of Adjo, que também tem o projeto dela também é voltado para isso, ajudar pessoas que têm dificuldade em confeccionar as suas refeições. Ela vai à casa da pessoa, prepara as refeições para a semana inteira e a pessoa ainda pode ficar ao lado e a ver como é que se faz e a perguntar o porquê e fazer dar opiniões. E é um projeto muito bom que ajuda a termos, olha, até uma alimentação mais saudável. Mais saudável. Olá, Márcia. Seja Obrigada por bem-vinda. estar aqui connosco. Tem este projeto maravilhoso, não é? Que é... Tastes of Adjo. exatamente, que é transformar momentos em experiências saborosas. Porquê, Márcia? Eu acho que, para mim, cozinhar é uma forma de dar amor, é uma forma de transmitir o carinho que a pessoa tem. E eu cresci muito com isso, com a família. Com a minha avó, a minha mãe, elas sempre usaram a comida, as refeições, o horário da refeição, para estarmos todos juntos e de forma também a ajudar algumas pessoas. A minha avó e a minha mãe sempre foram em Angola, né, porque eu sou angolana, a lares buscar meninos e meninas que tinham necessidades para criar. Então a mesa era sempre enorme e tentava sempre ser uma mesa farta para todo mundo. Então eu cresci com isso de poder dar amor dessa forma. Estar ali a cozinhar é uma coisa que já vem de família, da minha infância, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O nome é um nome diferente, Tastes of Adjo. O que é que significa? Adjo tem a ver com ser guerreira. Isso eu vi com a minha avó, aquela luta para dar de comer a tanta gente, e eu cresci com isso. Eu cresci quando comecei o meu negócio, com 20 anos, eu comecei a fazer isso. Eu ganhava dinheiro, eu ia a lares, fazia sopas, ia às zonas mais pobres e distribuía para as crianças. De início, eu sentia que as pessoas tinham alguma dificuldade em aceitar. Se eu batesse a porta, eles não aceitavam receber. Okay. Então, eu tinha que parar a carrinha no meio do bairro e as crianças vinham. E no fim de 2 semanas, eu a fazer isso, os miúdos já vinham a correr, vinham a carrinha e vinham a correr. A tia da sopa chegou, a tia que levava a comida para eles, e comecei a ser aceite em relação a isso. Então, eu decidi levar isso para a vida. Tentei ter outras profissões, mas é realmente o que eu amo fazer, é cozinhar. Você até já chegou a trabalhar em restaurantes, não é? O que ajuda tu também a entendermos um pouco o seu background, e como você não é só alguém que vem a cozinhar desde pequena com a sua família. Você também trabalhou nesta área durante muito tempo. Sim, eu em Angola criei o meu negócio de catering, mas era tudo que eu tinha aprendido com a minha avó. Chegou uma altura, o negócio começou a crescer, comecei a fazer eventos, casamentos, e eu achava que precisava de mais. Eu estava bastante dependente de todos os funcionários que eu tinha. Houve um dia que um falhou e eu estava ali em frente ao YouTube a tentar montar um bolo e em lágrimas, porque eu já tinha me comprometido com os clientes e eu tinha que apresentar aquilo. Então decidi,
parar a empresa, fechar a empresa e voltar para Portugal, que eu já tinha vivido cá, voltar para Portugal e me formar. Então fiz a formação de cozinheira profissional, cozinha, pastelaria, padaria. Eu queria ser o mais completa possível. Então comecei a fazer as formações todas e fui trabalhar para restaurantes, estive em hotéis para saber como realmente funcionava o outro lado, porque o catering em Angola, pronto, é um bocadinho diferente daqui. Então eu fui preparando, conhecendo melhor, eu já conhecia muito bem a gastronomia portuguesa e fui aprofundando cada vez mais. E agora fui tirando essa experiência. Agora voltou a abrir. Agora, que é o que eu realmente gosto, que me dá a oportunidade de continuar a pesquisar e receber novos desafios, de fazer o que realmente o cliente quer, se é comida africana, se é comida italiana. É o que eu gosto de procurar descobrir novos sabores e nesse momento fui vendo alguns colegas, que agora são meus parceiros, e decidimos criar a Taste of Ajo. Quantos membros é que compõem o Taste of Ajo? Nesse momento somos 5. Okay. Pronto, 3 são cozinheiros e alguns estão dispostos a trabalhar conosco como eventuais. Então estamos agora a crescer, a montar essa equipa para melhor servir os nossos clientes. Algo também importante que nós tivemos aqui a falar um pouquinho em off, e que acho que era muito interessante os nossos telespectadores também saberem, que é, nós falamos muito, e na primeira parte nós tivemos com as nossas queridas nutricionistas, com a Juliana e com a Bárbara, em que nós falámos sobre a questão de ter uma alimentação equilibrada, não é? E que hoje em dia, com a correria, às vezes é sempre complicado conseguirmos dar essa atenção na cozinha, não é? Para nós conseguirmos fazer com que a família, não é, tenha uma alimentação equilibrada. Mas você tem uma solução. Sim, esse é um dos serviços que nós estamos a implementar agora, que é de ir à casa do cliente, onde ele vai poder escolher um menu ou dizer o que ele quer, se tiver alguma dieta passada por um nutricionista, passar-nos e nós criamos um menu mensal ou semanal. Nós vamos à casa, fizemos a comida para uma semana e pronto, congelamos uma parte e outra parte ele tem ali no frigorífico, almoços e jantares, para as pessoas conseguirem levar a refeição para o trabalho, para chegarem a casa e terem ali a comida para os filhos e os clientes vão decidir se querem a comida para uma semana, para 3 dias e eles estão ali a ver, nós a preparamos as refeições e poder também opinar, dizer aquilo que eles realmente querem, o que eles gostam. É um bocadinho... Você tem muita paciência. Sim, é um bocadinho mais desafiante, sim. Mas é o conforto que nós queremos dar a passar aos nossos clientes, ter aquela comida que nos leva à infância, é o que eu mais gosto, aquela comida de conforto, aquela comida da avó, aquela comida caseira, que ultimamente começamos a sentir falta disso, porque a vida anda tão corrida e não temos tempo sequer para preparar as refeições. Acabamos por comer sempre fora, ou sandes, e eu tenho estado a ver muitas pessoas alimentarem-se mal. Eu sou uma delas que, apesar de estar sempre na cozinha, estou sempre com a vida corrida, acabo por, muitas das vezes, ver, já passaram 7 horas, 8 horas e não... Nós, os cozinheiros, temos muito esse problema, não conseguirmos nos alimentar em condições. Ok. Então, isto é importante porque assim nós conseguimos ver que isto não foi propositado, mas vem tudo de acordo com a primeira parte do programa, porque se alguém quer recebê-la lá em casa para preparar as suas refeições semanais, dizer, olha, mas eu sigo aqui a nutricionista Juliana Martins ou a Bárbara Martins, sim, e tenho aqui um plano que elas me deram para me ajudar. Não há problema, até porque você tem essas versatilidades todas, essas formações todas, em preparar as refeições de acordo. Sim.
E também na questão das compras, que acho que é muito importante, não é? Porque muitas vezes a pessoa pode não ter tempo a fazer as compras, não é? A pessoa pode comprar os nutrientes e depois a Márcia e a sua equipa vão lá cozinhar, ou então a própria Márcia ou a equipa podem ir às compras. Ir às compras e fizemos o trabalho todo. Se o cliente não tiver tempo para estar presente, nós podemos estar lá, cozinhamos, deixamos tudo limpinho, organizado e vamos embora. É o serviço completo. Ok. Para não se ter qualquer inconveniente. Quantas horas é que estamos a falar? Ou seja, se eu receber lá em casa para preparar uma emenda da semana, quanto tempo? Eu acho que 4 a 5 horas é o suficiente, dependendo da quantidade de pratos que precisar. Se calhar, mas menos que isso. Precisar de umas sobremesas, porque às vezes precisamos de umas sobremesas, Márcia. Sim. Como é que é? Umas gomas. Estou a brincar. Os nutricionistas já estão a olhar para mim já. Nós incluímos no menu as sobremesas, se quiser, bolos, mousses, cheesecake, o que for, nós deixamos ali tudo prontinho para a semana. Ou então, quem quiser um jantar especial, também nós estamos lá, temos uma equipe de chefes que vai lá, faz o jantar especial. Em vez de ir para o restaurante e não ter, se calhar, às vezes, a privacidade, mas quer ter um chefe, então também fizemos esse serviço, estamos ali presentes, como outro tipo de eventos. Eu acho que a minha esposa devia fazer isso para mim. Eu acho que ela precisa... Acho que precisa ser mimada agora com um jantar romântico lá em casa. Ela é que devia fazer isso para ti? Sim, porque estamos em tempos modernos, porque tem que ser Deus. sempre o homem agora. Vamos ser... Não estou a brincar, é só para te provocar e levar lá a ira. Ela já olhou para mim já com o olhar fulminante. Mas o que é engraçado, não esquecer, pode ser um jantar mesmo diferente, porque você traz não só opções de pratos portugueses, africanos, brasileiros e etc. Ainda estou por descobrir o resto. Sim. Português, não é? Sim. Um bocadinho de tudo. Italianos, mexicanos, o que a pessoa quiser ou o que o cliente quiser vai pedir e eu vejo com a minha equipa, se for sushi, o que for, eu vejo qual é o chefe que está pronto, ou eu mesma, para ir e fazer o jantar. O que é que tem sido mais solicitado? Que tipo de comeres é que tem sido mais solicitado? Pronto, ultimamente as pessoas querem sempre um risotozinho, gostam de sushi e agora começo as sobremesas, os bolos. Eu tenho, pronto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e então as pessoas têm estado a gostar bastante. Esse serviço para refeições também começo a ter bastante aderência porque facilita bastante a vida das pessoas. Eu comecei nisso com a minha irmã. Eu tenho o meu sobrinho pequeno, ela sai do trabalho, não tem muito tempo, e começou a pedir para eu ir para lá e deixar a comida da semana feita. E ela era, faz folares, faz bolos, faz mousses. E eu disse, por que não oferecer esse serviço? Então, eu levo isso, é a escolha do cliente, tentamos satisfazer. Sente que hoje em dia sente-se mais completa com aquilo tudo que tem aprendido? Sim. Porque você estava estabelecida em Angola, não é? Sim. E depois veio para cá, iniciou tudo de novo, não é? E é preciso coragem, não é? É preciso força, não é? É. Vontade, persistência. É preciso bastante força, bastante persistência, porque por ser estrangeira, também nas cozinhas tem como agora temos essa onda das estrelas Michelin e todo mundo quer chegar ao topo, tem aquela coisa de ser bastante competitivo e ver quem vai sobressair, quem não vai sobressair. Então, eu como estrangeira, de início, senti alguma dificuldade e eu não conhecia muito, por exemplo, comida japonesa, tudo que tem a ver com comida asiática. De início, para mim, era um bicho de 7 cabeças, até ir trabalhar com um chefe que eu gosto muito, não sei se posso falar aqui, que é o chefe André Magalhães, que para mim é, pronto, o meu mestre, e ele tem essa coisa de trazer novos sabores, de ir ao mundo atrás de novos sabores. E ele ultimamente tem estado a bater na tecla, por que não nos traz a comida africana?
e as pessoas que realmente querem experimentar. Eu estive agora no Rato, chefe de um restaurante, e era comida africana, principalmente angolana, cabo-verdiana, moçambicana, e tinha muita aderência. E eu, às vezes, tinha ali à noite, pronto, o fungo, a moamba, que são alguns pratos um bocadinho mais pesados. Mas eu tinha clientes de várias nacionalidades, franceses, ingleses, ali à noite a pedirem a moamba e a experimentarem, e realmente eles saíam dali muito satisfeitos e voltavam para provar dos outros pratos que eles queriam, começaram a criar uma curiosidade, e achei bastante interessante e continuo a levar isso para os meus clientes. Faz bem. Eu acho que assim é que tem que ser. Quer dizer, temos uma cliente que faz estas variedades todas e você vai querer sushi e risoto. Olha, quando você for lá à minha casa, pode preparar feijão de óleo de palma, banana pão e fungos de milho, está bem? Vamos então agora para a cozinha para mostrar aqui... Porque está a ser preparado algo especial, não é? especial para nós, Sim. né? TV. Então nós voltamos já do outro lado da cozinha. Sim, até já. E estamos na cozinha. Estamos. Rapidamente nos teletransportamos para a cozinha, onde nós vamos poder ver aqui a surpresa, né? Um miminho que Saber o que a Márcia preparou para nós. Quer A dizer, não foi bem a Márcia, não é? A Márcia esteve no Não comando. foi- Exatamente. Como é que se chama o chefe? Olá. Eu Olá. sou Ivan. Ivan. Ivan, o que é que esteve aqui a preparar aqui com as indicações da Márcia? Conte-nos esta coisa maravilhosa que temos aqui. Então, fiz um arroz cremoso de tomate com mexilhão e perca. Espetacular. Márcia, porquê que escolheu este prato para trazer para nós? Eu queria ter trazido um prato diferente que pudesse ser confeccionado em pouco tempo. Então, trouxe o arroz cremoso, que é uma das coisas que os meus clientes mais pedem. Mais gostam, não é? É um dos best-sellers. Então. É. Porquê? Além- O que é que tem o arroz que o torna assim saboroso, cremoso? Eu acho que é o amor que nós pusemos Óbvio. ao confeccionar. Não é não, é tomate, é azeite, é cebola. Temos um toque especial, porque realmente pronto, é um arroz cremoso, uma receita que eu criei, e E não é tão Não- complicado como um risoto. Não dá Sim. para fazer aqui. Então, não posso estar aqui a desvendar algumas receitas, mas é um arroz saboroso, é uma comida simples de fazer, prática. E E que está também naquela nossa primeira parte que tivemos a falar, na parte da nutrição, não é? Portanto, tem tudo a ver também com uma refeição equilibrada. sim, Além Portanto, disso, passa no teste, passa. passa Que e as passa nossas aqui... nutricionistas, elas disseram que sim, passa no teste. Elas estão a dizer, está legal, está Pronto. joinha. Mas Também pronto. temos a sobremesa. temos um cheesecake de moca. Moca é um fruto silvestre africano, tem vários nomes dependendo da zona, mas em Angola é a mucua, é do embondeiro, e eu trouxe um bocadinho para aqui para experimentarem uma sobremesa diferente, Uhum. com sabor. É muito diferente. Eu nunca encontrei muco aqui em Portugal. Mas já tem muitos pontos à venda. E o Ivan teve a dizer que isto é considerado até um superalimento, a Sim. muco, não é? Porque tem um tipo de vitaminas, minerais tem. essenciais, torna um superalimento. Portanto, o que nos oferece é mesmo comida caseira, deliciosa, e mesmo na apresentação, eu há pouco estive a falar consigo, por exemplo, estes potes são muito bonitos, e você diz que quando faz aqueles jantares na casa da pessoa, um jantar romântico, não é?
Você pode querer fazer à Ou luz das não. velas. Não precisa ser um jantar romântico. Mas Não Também precisa pode ter ser um mais jantar glamour. assim com Jantar com mais pessoas, glamour. mais glamour. Sim. exato. Você também tem a sua própria louça, caso a pessoa diga assim, Sim. tem assim uma louça bonita. Sim, eu Um jantar tenho... romântico. Tu. Eu quero. Já é a segunda ou terceira vez que falas a mesma coisa. eu Um tenho jantar que me mimar. romântico. Sim, eu tenho a louça, fizemos a decoração, se for necessário, do espaço, levamos flores, fizemos a preparação da comida, servimos os nossos clientes, tem o serviço completo com garçons. Tem a E- sua carta de vinhos também. Se precisar, temos a carta de vinhos, as sobremesas que nunca podem deixar de faltar, que é o miminho que todos os clientes querem. E depois do jantar, nós deixamos a cozinha organizada, a casa toda limpa e vamos embora. Não tem sequer problema de deixarmos um montão de louça suja ou a casa desorganizada. É serviço completo. Espetacular. E não só isso, como mencionamos, vocês também trabalham muito para eventos. Que tipo de eventos é que nós estamos a falar? Casamentos, batizados, festas Aniversário, empresariais? jantares, sim. Festas privadas. não é? Festas Qual privadas. foi assim a festa mais, ou o evento mais especial para si até hoje? Se é que houve, com certeza teve muitos. Acho que foi o casamento de uma das minhas melhores amigas. Para mim foi bastante especial, claro que pronto, aproveitei pouco do casamento e ela ali, tu tens que vir, ainda tive que sair dali, cheguei, eram quase 11 da noite, porque estive ali por trás a organizar tudo, mas foi muito especial para mim fazer parte e realmente eu acabei por fazer parte do casamento, da cerimónia, do pedido e dos filhos, todos os aniversários dos filhos era eu a fazer. Claro que sinto muita falta agora a tocar e isso acabou um bocadinho, mas ver aquela família crescer e como ela, tenho outros clientes que ligam e dizem: Márcia, agora quem vai fazer o aniversário do meu filho? Está todo mundo habituado à tua comida, aos teus bolos. E eu estar longe, mas pronto, As memórias, é a vida. as memórias de comida no casamento ficam para sempre. Ainda hoje dizem que o meu casamento, que eles mais ficaram admirados foi com a comida. Nunca pensaram que tivesse tanta comida no dia de comida. Eu disse, então vocês vão comer com um homem que é do Norte, tem que comer como tem que ser. Não pensava, tanta comida e estava muito boa, até hoje falamos disso. Para falar em comida, então, Claro. eu tenho que saber se realmente claro que estamos sim, a falar. claro que sim. Olha, que se não for bom, este programa não vai para o ar. Ai, não é? Só para senhor. saber. Boa. Agora faço uma cara de suspense. É só um bocadinho de cada vez, tens que saborear. Oh, meu Deus, não é comer tac, 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 tac. Se tivesse aqui a Juliana, já te estava a dizer, tens que comer com calma. Estava bom? Está bom? Podem contratar, podem contratar. O que é que tu mais gostaste? O arroz está espetacular. A perca está muito boa também, o peixe fresco, mas o arroz está espetacular, o arroz cremoso. Para conseguirmos ter acesso a todas estas coisas que tem para nós, estes serviços todos, como é que podemos fazer para entrar em contato consigo? Eu tenho um site e tenho a minha página no Instagram, que é a tasteofajo.pt e podem procurar, tem e a partir da página ou do site tem como nos encontrar e pedir os serviços. Estes serviços são serviços que demoram sempre um bocadinho, não é? A preparação de tudo, com quanto tempo de antecedência, dependendo do evento, não é? Mas mais ou menos com quanto tempo de antecedência é que é preciso entrar em contato consigo? Se for para um jantar ou para as refeições, ou pelo menos uma semana de antecedência. Se for um evento maior... Se for um evento maior, como um casamento, se for 2 meses no mínimo de antecedência. Ok. Porque eu tenho uma preparação muito grande, dependendo da quantidade de pessoas que for. Mas pronto, normalmente as pessoas com um casamento, a tendência é 6 meses antes, um mês, um ano antes, estarem atrás dos buffets. Então, pelo menos 2 meses para termos um evento bem preparado, bem estruturado e com as melhores escolhas de menu. E que fique com boas recordações desse momento, não é? Olha, nós gostamos muito de conhecer e quero agradecer tanto à Márcia como ao Ivan por estarem cá. Foi um prazer, ok? Obrigada, prazer foi Muito nosso. boa comida, muito boa conversa e acho que vocês fazem de coração, né? Nós gostamos de saber um bocado dos convidados, a história deles, para
para investigarmos mesmo. E acho que é um projeto que é mesmo com o coração e delicioso. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Muito obrigado. Pois é, e hoje tivemos um programa fantástico onde nós aprendemos com as nossas queridas nutricionistas a importância de nós darmos uma boa alimentação às nossas crianças desde a infância para que eles possam seguir uma alimentação bastante cuidada na fase adulta. Exato. E se você quer transportar essa alimentação saudável e saborosa para a sua vida no dia-a-dia ou para eventos especiais, Tastes of Ajo vai garantir isso com qualidade, frescura e muito amor, que é o que nós podemos ver aqui no nosso programa de manhã. Exatamente, e você sabe que nós adoramos a sua companhia aí desse lado. Um resto do dia fantástico, porque nós contamos consigo no próximo programa à mesma hora. Mesma Tchau, hora. tchau. Tchau, tchau. Beijinhos. Tu vais acabar de comer. Divirtam-se.